o mercado global segue num nível de volatilidade mais alto do que o usual e os principais índices americanos continuam, né, numa tendência de baixa. É uma situação bastante complexa porque essa crise atual ela foi produzida, né? Primeiro nós tivemos o fechamento da economia global por conta dos lockdowns e nós tivemos a injeção de liquidez pelos governos, pelos bancos centrais, num nível jamais visto. Isso criou uma onda de inflação, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, e agora os bancos centrais correm atrás do prejuízo. Creio que nesse ponto, né, que nós chegamos, olhando para trás, fica evidente que os auxílios emergenciais foram muito além daqueles necessários ou daqueles ideais para a situação. E isso gerou o nível de inflação que nós estamos vendo, o nível de desarranjo na economia global. É óbvio que outros fatores geopolíticos também alimentam essa incerteza, seja a Guerra Fria, né, a nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos, produzindo uma desglobalização. Hoje eu li na Bloomberg que nós temos a maior abertura de parques fabris nos Estados Unidos nos últimos 30 anos, ou seja, há uma volta desses parques, né, da China para os Estados Unidos. Há uma série de perdas de eficiência econômica por conta dessa situação geopolítica, desse conflito geopolítico entre China e Estados Unidos. E a cereja no bolo foi a guerra, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que impactou ainda mais os mercados de energia, principalmente, os mercados de alimentos, e isso acelera o processo inflacionário e gera, né, uma série de incertezas também. Por exemplo, uma das maiores economias do mundo, na Alemanha, que é o motor da economia europeia, nós temos a real possibilidade de dificuldades aí com a energia, né? Racionamento de energia na Alemanha. É um cenário cada vez mais provável, já que a Rússia está interrompendo a oferta de gás natural, um dos principais insumos que é utilizado aí pela geração de energia na Alemanha, ou para a geração de energia na Alemanha, melhor colocando. Depois de décadas, né, de um processo aí de mudança da matriz energética da Europa, e um dos líderes desse processo é exatamente a Alemanha, onde muita confiança foi colocada em energias renováveis que não estão prontas ainda para substituir, né, os combustíveis fósseis, outras fontes de energia que usualmente são utilizados. E agora o país e a Europa, né, estão pagando aí esses países o preço por conta dessa postura. No passado, ainda em 2018, o então presidente americano Donald Trump alertou que a Alemanha estava numa posição muito fragilizada em relação à Rússia, uma relação de dependência do gás natural russo e de, enfim, fontes de energia que vinham lá da Rússia, né, um insumo para a energia europeia. E os diplomatas alemães que estavam acompanhando esse discurso simplesmente deram risada, né? E hoje a gente observa o quanto Trump estava certo. A própria fragilidade que foi desenvolvida por conta dessas políticas ambientais extremadas deram, né, abertura para essa movimentação do Putin. Talvez não tivesse a Europa numa situação tão fragilizada, essa guerra nem estaria acontecendo. O fato é que agora me parece, né, que a Rússia está utilizando essa situação de fragilidade para forçar a Europa
a chegar a uma solução negociada na Ucrânia, que aparentemente seria a Ucrânia ceder parte do seu território para a Rússia através de um governo títere, né, um governo aí controlado por Moscou, que seria a parte leste da Ucrânia. Então, ao imprimir dor na Europa, retirando as fontes de energia, principalmente gás natural, me parece que é, né, uma forma de fazer pressão para que se chegue à solução negociada. Qualquer que seja o desenlace, o que nós estamos observando é aí a piora no ambiente econômico e, por tabela, no ambiente econômico, o ambiente financeiro, né, da Europa, com os principais índices, como o índice DAX, atingindo a mínima em vários anos, e nós temos aí o euro atingindo a mínima em 19 anos. Uma valorização do dólar frente a outras moedas. Talvez esse seja o movimento mais marcante dos últimos vários dias. Eu posso mostrar aí para você. Então aqui nós temos o índice DAX, chegou a perder a mínima, né, do ano. Tá até fazendo um sinalzinho de fundo aí, pode dar uma repicada, mas a gente percebe o nível de pressão vendedora no principal índice europeu. Agora, o gráfico que mais não espanta, né, mas demonstra a situação é o euro em relação ao dólar. Praticamente, né, se aproximando da paridade de 1 para 1. Se a gente der uma afastada nesse gráfico, nós vamos observar que essa distância para um fundo anterior importante ainda é significativa, que seria um próximo objetivo em 83 centavos. Só que esses 83 centavos foram alcançados no início do milênio, né, há 20 anos atrás. Mas, graficamente, esse seria o objetivo ou seria a direção desses preços, demonstrando a fragilidade do euro em relação ao dólar. Se nós colocarmos aí o DXY, né, que é o índice do dólar frente a uma cesta de moedas, nós vamos ver uma valorização muito intensa com o rompimento da máxima dos últimos vários anos. É o maior patamar do dólar frente a uma cesta de moedas desde 2003. Né? Então há uma corrida na direção do dólar, já que nós temos a Europa numa situação muito difícil, por todos os ângulos que nós observemos, e nós temos aí a China, né, numa situação também não muito fácil. A China não é um mercado tão fácil de investir quanto os Estados Unidos, e parece que os Estados Unidos acaba se transformando, apesar de todos os seus problemas internos também, num porto seguro. É a economia que emite a reserva global de valor, é a economia que oferece a maior taxa de juros. Não podemos esquecer que na Europa ainda temos uma taxa de juros praticamente negativa, zerada na melhor das hipóteses, com níveis de inflação muito alto. Né? Enquanto isso, nós temos uma sinalização de aumento das taxas de juros aqui nos Estados Unidos até o final do ano, para algo, né, um pouco acima de 3% ao ano. Saiu a ata da última reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, que apresentou um tom restritivo, né, sugerindo aí uma próxima majoração da taxa de juros na reunião que nós teremos em seguida, de até 75 pontos, repetindo a última reunião. E o comprometimento, pelo menos na palavra, pelo menos nessa ata do Banco Central, em trazer a inflação para 2% ao ano, que seria a meta aí do FONC. Então, pelo menos na retórica, o Banco Central está bastante agressivo. Aí você pode perguntar, mas com tudo isso, como é que nós observamos as taxas de juros diminuindo nos Estados Unidos? E mais importante, um outro movimento super relevante que foi feito
nos últimos dias, além dessa questão do euro. Por que nós observamos o preço do petróleo, que segue, né, com restrições aí de oferta enquanto a demanda aumenta, produzindo uma queda bastante intensa nos últimos dias? Nós temos aí o mercado futuro de WTI se aproximando basicamente de um suportão, perdendo o fundo anterior, produzindo até um pivô de baixa, né? O suportão está aqui entre 93 e 95 dólares, testado ontem. Então, por que o mercado deu essa espetada para baixo? No pregão de ontem, no primeiro pregão da semana, né, tivemos a segunda-feira o mercado fechado por conta do feriado de 4 de julho, houve aí uma queda de praticamente 10% no preço do petróleo. O preço da gasolina aqui nos Estados Unidos, gasolina futura, o mercado futuro de gasolina, melhor colocando, também segue aí bem pressionado, né? Chegou a bater uma máxima aí de 4 dólares e 30 centavos a gasolina comum o galão, e agora nós estamos vendo, pelo menos na distribuidora, esse preço chegando a 13,23. Em relação às máximas apresentadas, isso já sugere uma queda de 25%. Então, e tem um suporte aí próximo também, parecido com aquele do petróleo, por volta de 3 dólares, né, o galão. Então, se a gente está vendo aí ainda uma dificuldade de aumento da oferta, o que esse preço de combustível fóssil, né, de petróleo ou de gasolina sugere? Sugere que nós devemos ter uma recessão à frente. A mesma coisa sugere essa queda nas taxas de juros, mesmo com o Fed, né, vindo com uma retórica aí hawkish, uma retórica mais dura. Então, a expectativa seria a entrada em algum processo recessivo na economia americana. O Fed de Atlanta, ele sugere mesmo a possibilidade de entrada em recessão imediata, com o PIB do segundo trimestre vindo negativo, mudando uma percepção, uma expectativa de nem um mês atrás, de uma alta até de 2 pontos do PIB do segundo trimestre aqui nos Estados Unidos. Não podemos esquecer que o primeiro trimestre veio com uma queda de 1,6%. Se o PIB do segundo trimestre vier negativo, nós temos aí uma recessão técnica já, porque uma recessão é definida justamente pelo fato de nós termos 2 trimestres em queda. Mesmo assim, né, voltando para aquela situação de todo o cenário mais complexo do que o usual, é uma recessão que seria estranha, já que nós estamos em pleno emprego nos Estados Unidos, uma taxa de desemprego muito baixa, e o próprio Fed comenta que a atividade econômica meio que foi mais forte do que esperada nesses últimos meses. Sem falar exatamente uma expectativa para a taxa de crescimento do PIB, mas colocando a sinalização de economia ainda muito aquecida, né? Então, tem sinais aí de recessão mais à frente, o mercado está sinalizando isso pela queda das taxas de juros, pela queda no preço do petróleo, mas, ao mesmo tempo, há uma atividade ainda aquecida, né? O grande X da questão aqui, a pergunta de alguns trilhões de dólares, é exatamente qual será o timing dessa recessão. Será mais próximo no tempo ou será um pouco mais distante de hoje, né? E aí você pode perguntar, como é que isso impacta o Brasil? Porque a gente está vendo também uma alta do dólar frente ao real nos últimos dias, com bastante intensidade, e uma correção do próprio Ibovespa, né? Bom, essa alta do dólar frente ao real, eu creio, melhor colocando, que ela tem um fundo aí mais doméstico, apesar de ter também a influência, né, dessa corrida para o dólar no mundo inteiro. O que impacta o dólar frente ao real é essa expectativa de piora no quadro fiscal brasileiro por essa série de medidas aí que tem um perfil mais eleitoral, né, como essa última PEC que está sendo votada no Congresso, que já foi aprovada no Senado, que vai aumentar os gastos aí em 40, 50 bi para o ano e ainda carregar alguns gastos para o ano que vem. Eu já havia alertado numa série de oportunidades, seja aqui nos Papos Globais, seja em outros programas,
que em anos eleitorais esse tipo de coisa costuma acontecer, né? E alertava que esse valor do dólar aí próximo a 4,60, 4,70 era uma miragem. E de fato está acontecendo um movimento que eu havia antecipado, que era uma valorização do dólar frente ao real, e ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte eleitoral no Brasil. Nós devemos ter bastante volatilidade. Enquanto isso não for resolvido, o mercado dificilmente vai produzir algum grande rally de alta na bolsa ou uma grande acomodação do dólar. Ao contrário, né? Se bem que no curto prazo eu já estou vendo o mercado bastante esticado, pedindo alguma correção intermediária, né? Essa seria aí a expectativa do dólar frente ao real. Mas para um prazo um pouco maior, há uma sugestão de teste, de busca dessa resistência dos vários últimos anos entre 5,76 e 5,90, né? Seria a zona de objetivo para esse movimento do dólar por um prazo um pouco maior, né? O EWZ, o ETF de Brasil, alcança novamente um patamar de suporte muito importante aqui por volta de 26 dólares, 26 dólares e 50, né? É aí o suporte dos últimos anos também. Então, gera a expectativa de algum repique no curtíssimo prazo. Mas, além, né, do problema interno, da volatilidade eleitoral, da possibilidade que nós temos de ter um governo menos favorável ao mercado, ou até mesmo anti-mercado, acho que há aí uma ilusão por parte da Faria Lima sobre um suposto governo Lula mais pragmático, né? Eu creio que se houver um novo governo Lula, ele seria bastante radical e bastante diferente do que foi o primeiro governo Lula em termos de política econômica. Além disso tudo, além desse risco, além desse problema, nós temos a forte possibilidade de passar por uma crise global, né, uma recessão global a partir de 2023, talvez antes, ou seja, um cenário muito mais desafiador para a economia brasileira, que não aproveitou o último ciclo de alta que nós tivemos no mundo, né, por conta do desastre que foi, né, especialmente o governo Dilma. Nós demoramos bastante para arrumar a casa. Essa arrumação começou no governo Temer, continuou no governo Bolsonaro, e aí fomos atingidos, né, como o Guedes colocou, por uma chuva de meteoros, que foi a pandemia. E aí, quando o Brasil estava pronto para iniciar uma retomada econômica, tivemos essa calamidade sanitária maior no século, né? E agora, quando novamente o mercado está pronto para retomar, a economia brasileira está pronta para retomar, os ativos brasileiros estão relativamente muito baratos, a gente tem essas expectativas problemáticas, seja internamente, seja externamente. Claro que tem alguns aspectos positivos. Alguma recessão global pode dar uma desaquecida nessa inflação, que é um problema, né? Mas vai ser muito difícil nós termos alguma fase de grande crescimento no Brasil se a economia global estiver apresentando uma recessão. Então, esta é a minha preocupação, né?